A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB-CE Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, não largue este Deus por nada. Não largue esta graça por nada desta vida. Irmãos, o mundo está aí, a corrupção está aí, a violência, né, irmãos? Irmãos, e nós aqui vamos abordar nesse vídeo mediante um áudio de uma cara serva de Deus, nossa irmã Rose, muito temente a Deus, uma irmã que quando sai palavras de sua boca, são palavras para aumentar a nossa fé. São palavras boas. E a nossa querida Irmandade vai ouvir daqui a pouco o que a nossa irmã Rose ela passou para todos nós. Um aprendizado, aconteceu em sua família uma tragédia, o qual essa tragédia veio sua tia, numa certa época, não foi agora, a sua tia perder os dois filhos, né? Irmãos, no assassinato, e a irmã sofreu demais. A irmã sofreu demais e até hoje, né, não sei a data realmente, a mãe quando perde um filho parece que tira um pedaço, né, irmãos? Pedindo a Deus para consolar, né? Irmãos, e veja bem, mas o que a irmã Rose passou aqui também são sobre as orações em que nós pedimos. Eu tenho agora por costume, também adotei esse costume que é muito bom, nós deixar os pedidos de orações nos comentários. Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Deus entende o coração e a necessidade de cada um de nós. Então, por isso que eu faço os vídeos agora e peço para a nossa Irmandade, além de comentar, deixa aí os pedidos de orações. Nas pregações também é muito bom, é um local muito bom, que aí você vai ouvir as palavras de Deus e deixar o pedido de oração. E a nossa irmã Rose fala sobre a oração que muitos oraram. Às vezes a pessoa não sabe quem orou, né, irmãos? E uma parte que ela também falou, que é uma parte muito para nós refletir, irmão. Nós servos de Deus. Não largar esse Deus por nada desta vida, não abandonar. Ah, irmão Paulo, mas é só da congregação? Não, como diz a nossa irmã, de outras igrejas. O que nós estamos falando aqui, irmãos, não é placa CCB, né? Nós temos o nosso canal com a nossa querida Irmandade da congregação, alguns de outras denominações que gostam do conteúdo, mas você que saiu da Assembleia, saiu da Deus é Amor, saiu da Igreja da Graça Internacional, saiu de qualquer igreja que anuncia o Evangelho de Cristo de uma forma de salvação de alma. Que existem outras que o evangelho para eles é prosperidade, é dinheiro, é troca, é barganha, né, irmãos? Mas nós que servimos a Deus na congregação, em troca queremos, né? Já temos esse direito, basta gerar frutos para permanecermos no aguardo da coroa da vida eterna, né, irmãos? Então vamos colocar aqui, irmãos, é muito importante que a nossa irmã Rose, né? Vai falar aqui. Ela conta o que aconteceu ali na sua família. Na época ela pediu oração, mas vamos continuar orando um pelos outros, ainda mais por essa mãe que até hoje lembra, né, deste episódio. Deus permitiu que não caia uma folha de uma árvore, sendo que Deus não permita, né, irmãos? Vamos ouvir então, irmãos, o que a nossa irmã Rose aqui diz, né? Sabe as palavras, muito espiritual essa irmã, santo Deus. Quem conhece a irmã Rose sabe que é muito espiritual a nossa irmã Rose. Ela, seu esposo, a família inteira. A gente vê ali família de bem, né? Então vamos ouvir na mesma comunhão, queridos? Deus abençoe a todos. Deus pague cada um com as bênçãos do céu. Vai perdoando os erros e Deus vai multiplicando as bênçãos na vida de todos vocês. Continua orando a Deus por nós. Temos bastante necessidade. E nas nossas humildes orações, o Senhor fará também nos lembrar de toda a herança dele na terra, né?
Às vezes não conseguimos mencionar nome de todos, porque alguns a gente já decorou, né? Já sabe o nome certo. Outros a gente não conhece ou não sabe ainda o nome. Na hora de orar e não lembra. Mas o Senhor é aquele que conhece a tua prova, a tua necessidade, a tua causa, a tua aflição, as tuas dores, seus lamentos, né? As suas lágrimas. É o Senhor que conhece. E quando nós oramos, pedimos ao nosso Senhor na comunhão do céu, um orando ali, outro aqui, outro até através, né, das orações do outro lado do mundo também, né, do oceano. O Senhor está ouvindo um de lá, um daqui, né, e nos 4 cantinhos aí do mundo, da terra aí, onde tiver um pequenininho clamando por misericórdia e apresentando toda a herança de Deus na terra, né, que é o povo de Deus, os santos e as santas de Deus. Poderoso é o Senhor para vir e fazer uma obra conosco, né? Às vezes o Senhor faz algo na nossa vida, às vezes não é uma oração tão próxima, mas através de uma oração tão longe daqui. Às vezes nós nunca vamos conhecer, né? Alguém que orou e apresentou: Senhor, né, vá ao encontro das tuas filhas, dos teus filhos na terra, quantos passando por enfermidade, por angústia, por família, por tribulação e assim por diante. E o Senhor vem e faz obra na nossa vida, né? E o nome de Deus vai sendo glorificado, né? E nós nunca vai saber quem estava lá apresentando nós no exato momento do que o Senhor fez na nossa vida, né? Então o Senhor é aquele que sabe tudinho das nossas provas, e poderoso é Ele para cuidar, de continuar cuidando de mim, de você, de todos nós, porque é só o Senhor da nossa vida, né? Com Ele já não está sendo fácil, imagina deixar o Senhor. Não abandona o Senhor por nada desse mundo, por mais que a prova tá grande, por mais que a aflição, né, tomou conta, as enfermidades, se abandonar o Senhor vai ser muito pior. Então não compensa, não vale a pena abandonar o Senhor na altura da vida que estamos. Sabemos que está tão próximo para tudo isso findar, né? Talvez não finda para todos, mas pode findar para um de nós. A vida está na mão do Senhor, não sabemos o dia e a hora e os minutos e os segundos da nossa senha. Pode ser daqui a pouco uma senha minha, pode ser a sua, pode ser de quem seja, né? A gente nunca sabe, né? Como muitos já soube aí, né? Da perda que nós tivemos, dos meus primos lá de Rondônia, né? Às vezes tem perdas na nossa vida que nós nunca imaginaríamos nós passar, né? Porque quando o Senhor permite uma enfermidade, alguma coisa, tem um consolo do céu na nossa vida, porque foi uma enfermidade ou foi um acidente, sei lá o que foi. Mas quando vem um sem vergonha e tira a vida, isso é tão difícil. Então eu quero pedir encarecidamente para vocês, ora a Deus para minha tia. Ela é irmã da minha mãe, apresenta ela na mão de Deus, porque a prova está muito grande, está muito complicada. Perdeu o filho assassinado e também a nora. Então vocês oram a Deus por nós, pela nossa família, principalmente para minha tia, já não anda bem de saúde, né? Já tem problemas assim, é só quem sabe da história da família, principalmente dela e da família que já passaram há muitos anos atrás, sabe a dor que ela está passando e toda a família novamente está passando. Então é só Deus para ter misericórdia, porque quando a gente sabemos que tudo é permissão de Deus, sabemos disso, mas tem coisa que é complicada a gente entender, né? Tem coisas que é complicado, eles não serviam a Deus. Irmãos, ela diz que eles não serviam a Deus, mas irmãos, quando há um justo dentro de uma casa que serve a Deus, irmãos, ali então Deus faz justiça, né? Porque era filho de nossos irmãos, justo, né? Que serve a Deus em espírito e em verdade, e como a irmã disse aí, né? A Deus daquele grande dia, né? Tudo pertence, nós não podemos aqui julgar as pessoas, né? Não podemos aqui julgar ninguém, irmãos.
em termos de salvação, em termos disso que acontece, né? Que foram vítimas, né? Mas a irmã fala sobre as orações, que tem lá seu grande efeito, e diz sobre a fila, que cada um de nós estamos na fila, né? Hoje pode ser um, amanhã pode ser outro, né? Uns duram bastante, outros duram pouco. De repente a gente ouve, olha, fulano de tal foi embora com o Senhor, né, irmãos? É por isso que nós temos que ficar em paz com todos, que nós não sabemos o dia de amanhã, né, irmãos? Vamos continuar aqui com a nossa irmã Rose. Mas cabe a Deus aí um julgamento para cada um, né? Às vezes o Senhor bate na porta do coração da gente e daqueles principalmente aí que fica até mesmo tentando a ira de Deus, né? Eu quero um sinal ali, se Deus não mostrar um sinal aqui eu não vou obedecer, e fica pedindo tanto sinal, mas tanto sinal, que acaba o sinal sendo depois, talvez assim, encerrado por desobedecer tanto a Deus, né? Desobedeceu tanto a Deus que Deus simplesmente rejeitou depois, né? Então, se o Senhor já te mostrou hoje, você já sabe, eu não falo de placa de igreja, mas segue o caminho que o Senhor te mostrou, aquele caminho que você se sente bem, não deixa o Senhor para depois, porque o depois para o Senhor pode ser tarde, né? Aliás, para o Senhor não, para você, para nós, para mim. Nós não sabemos o dia da nossa vida. Meus primos estavam com a maior perfeição, saúde, esbanjando saúde, né? Até onde a gente sabe. E simplesmente, bem no aniversário da esposa, os caras chegou e tirou a vida dos dois. Então, vocês oram a Deus pela família, oram a Deus pela minha tia, que a prova tá muito grande. Muito grande mesmo, porque é só Deus na vida dela. Até minha mãe mencionava que ela falava, por que o Senhor não tirou eu no Covid? Por que o Senhor não levou eu? Pra mim não ver o meu filho sendo morto assim, né? Que triste pra uma mãe, né? Que triste pra uma mãe. 2 caixão, né? Um do lado do outro. Mas o Senhor sabe de tudo, tá nas mãos do Senhor. Ora a Deus pela criança também, de 11 anos, né? Que ficou, viu tudo, né? Então é só Deus para ajudar essa criança. E para que um dia também, quem sabe, o Senhor tenha um plano de salvação na vida dele e dos outros também que ficaram, que são 5 filhos, para que o Senhor um dia faça o que ele tiver de fazer, né, a obra que ele tiver de fazer na vida de cada um deles, e nós com certeza vai glorificar o nome de Deus. Aqueles que já foram, não tem mais como correr atrás. Por isso que sempre digo, vamos correr atrás da nossa salvação enquanto nós pode. Enquanto nós bate, o Senhor inclina os ouvidos dele para nos ouvir. Porque debaixo da terra, quem louvará o Senhor? Quem buscará o Senhor? Quem vai falar para o Senhor alguma coisa? Quem vai pedir perdão para o Senhor de alguma coisa? Quem vai se humilhar na presença de Deus debaixo da terra? Tombou o corpo na sepultura, acabou tudo. Aí é só o fim. É só o fim chegar para ter o julgamento que cada um vai merecer. Né? Então não vale a pena. Então vocês oram mesmo, mas ora com fé mesmo, para que o Senhor console o coração da minha tia. Muitos aí eu sei perderam os filhos porque o Senhor levou por enfermidade, por alguma coisa, né? Agradeça a Deus porque seu filho foi na graça, foi firme, fiel ao Senhor, dormiu o sono do justo e está aguardando o Senhor Jesus vir nas nuvens de glória e um dia levar aí, né, aqueles que guardaram a palavra, foram firmes e fiel, porque muitos estão chorando, não talvez pela carne, mas é porque sabe que a alma não alcançou aquilo que sempre uma mãe e um pai desejam que o filho também alcance, né, que é a salvação. Não podemos, claro, falar nada, a salvação pertence a Deus, mas sabemos bem da palavra e somos realistas no que está escrito nas escrituras sagradas. Se não descer a água do santo batismo, infelizmente não tem o que fazer, né? Não é nós que julga, a palavra já é o julgamento, né? E o Senhor Jesus, Deus só é o juiz. Ele dá a sentença final. Então a palavra nos julga, Deus dá a sentença final e o nosso advogado, o Senhor Jesus Cristo.
Então nós tem boca ainda, nós consegue ouvir, falar, enxergar. Vale a pena falar com o nosso advogado, que é o Cristo, pedir misericórdia para ele, né? E ele vai recorrer da sentença. E quem sabe aí para muitos, né, o Senhor vai ter misericórdia, como Ele está tendo misericórdia de todos nós. Ele vai nos dar força e um dia nós vai vencer. E o juiz final vai dar a vitória para nós e falar que nós ganhamos a nossa causa, nós ganhamos a nossa luta. E nós tá pronto para cantar o hino da vitória que Ele preparou desde a fundação do mundo para todos nós. Então vocês oram para ela, ora por nós também. Pela minha mãezinha, meu paizinho, meus filhos, minha filha, netos e netas, para que o Senhor continue guardando a todos nós, livrando a todos nós de todo mal, né? Porque é só o Senhor. E nós aqui, na nossa humilde oração, vamos apresentar todos também nas mãos de Deus, tá bom? Ficam com Deus, Deus abençoe, um bom domingo para todos. Primeiro, uma noite abençoada para todos. E que o Senhor continue guardando e protegendo o lar de vocês, todos os familiares, debaixo das asas santas dele. E que um dia aí nós possa se encontrar, né? Que se não for aqui, mas que um dia nós podemos encontrar lá no céu, né? E cantar aí todos juntos, dar uns glória todos juntos. E com certeza vai ser uma benção só, né? Deus abençoe a todos, perdoa aí por alguma coisa. E Deus vai continuar com vocês aí por onde vocês for, tá bom? Um beijo no coração de todos e até uma próxima aí, se Deus der vida e saúde para nós até sábado, né? Nós falamos até sábado, mas é o Senhor que sabe do nosso dia a dia, dos nossos minutos, segundos, milésimos aí da nossa vida, é o Senhor que sabe se vamos chegar até sábado ou não, né? Nós cremos que sim, né? E se Deus quiser, até 200 anos aí, se Deus quiser. Deus abençoe, um beijo no coração de todos, saúde a todos os familiares com a santa paz de Deus e até uma próxima, se Deus quiser. Paz Deus. Então, irmãos, é muito triste, né, que essa mãe passou, e ainda, né, fica sequelas, sempre que lembra, mas é o que a nossa irmã disse aí, né, muitos que morreram, né, fora da igreja, fora da graça de Deus, né, irmãos? E às vezes a mãe, né, pensa também neste propósito, né, irmãos? Eu conheci uma irmã, ela foi até minha secretária numa empresa que eu trabalhei. E essa irmã sempre, ela era parada, né? E essa irmã sempre estava conversando das coisas de Deus comigo e ela falava que ela tinha preocupação, né? Dela de um dia Deus vier em nuvens em glória e o marido dela não ter obedecido a Deus. Ela falou, como vai ser eu ir morar no céu sozinha sem meu marido? Ela amava demais o marido, né, filhos. E eu falei para ela, não, você está levando o sentimento da terra lá para o céu. O sentimento lá é diferente. Tanto se você for arrebatado e ir para o céu, conhecer os mistérios de Deus, você não lembra nem de marido, você não lembra lá em cima que você é casado, porque é tão maravilhoso, né, herdar a coroa da vida eterna que você nem lembra, você não quer voltar, irmãos. E relatos, né, para quem crê mesmo, relatos de nossos irmãos que o Senhor recolheu e não queria retornar, irmão. Eles não se preocuparam com pai, mãe, filho, esposa, porque é tão bom, o sentimento é outro. Não é um sentimento de tristeza, o sentimento aqui da terra, né? De vingança às vezes, né? De malfeitores, né, irmãos? Que nós deparamos com um monte de malfeitores. Este dia mesmo, peguei meu carro, fui sair praticamente de madrugada aqui numa rodovia para resolver um problema. Irmãos, e tinha um carro que veio quase já encostando no meu, mas o rapaz ligou tudo que era farol alto. Irmãos, eu não enxergava nada refletindo no meu retrovisor e na minha cara, porque nós temos aquele retrovisor por dentro do carro. Só que na minha direita vinha um caminhão, aqui a BR-376, onde os caminhões vão para o sul e voltam.
no meu caminho, no meu lado direito tinha um caminhão. Se eu tirasse imediatamente da frente daquele carro, eu jogaria para frente do caminhão. Aí você já sabe, o caminhão ia me jogar longe. Então eu vi ali que tinha uma certa maldade naquela pessoa. Que aquela pessoa queria, ou estava drogado, ou estava bêbado. Mas só sei que eu fiquei entre a cruz e a espada. Ou eu jogava para cá, pro lado direito, ou se eu ficava ali, ele faltava encostar o carro atrás do meu, né, irmãos? E isso daí a gente vê a maldade no coração, a maldade no coração do povo, que às vezes o povo quer ver o outro gemer de dor, né, irmãos? Então, vamos orar um pelos outros e ficar em paz um com os outros. Serve como reflexão, uma parte muito espiritual que a nossa irmã passou, serve como reflexão para todos nós, irmãos. E quando acordar, levantar a mão para cima e agradecer a Deus por mais um dia de vida. E, irmãos, e assim que Deus te chamar, colocar no seu coração de você levantar e já apresentar a família, filhos, parentes, amigos, ministério da obra de Deus, a nossa irmandade, dobra o joelho, irmãos, que Deus ali guarda. Vamos orar um pelos outros. Que a maioria das coisas, quando acontece, muitos falam bem assim, mas eu não podia guardar, Deus não guarda o povo dele, cadê este Deus? Aí põe a prova o nosso Deus. Mas sabemos que a maioria das coisas, às vezes, irmão, nós temos um livre-arbítrio. Isto, o livre-arbítrio. Mas às vezes, irmão, não digo nesse caso da serva de Deus, mas outros casos que nós já temos observado, de pessoas que perdem a vida porque reagem, pessoas que tentam lutas corporal com o bandido e às vezes não sabem que tem um outro armado, né, irmãos? Uma vez eu fui roubado, uma moto, o rapaz encostou a arma em mim e quando tomou a moto eu fiz menção de ir para cima dele e desarmar. Só que quando eu olhei para a moto que estava aguardando, o rapaz já estava com a arma na mão. Se de repente eu tentasse uma luta corporal com aquele bandido, o outro já atirava, né, irmãos? Então, ficamos por aqui. Deus abençoe grandemente a nossa querida irmandade, apressadores da obra de Deus e alma testemunhada. Vamos deixar aqui o nosso comentário. Fiquem com Deus, queridos. Até o próximo vídeo.